monarquia africana. Bom, como o Leandro coloca lá naqueles sons dele lá que eu esqueci o nome, vamos falar sobre a monarquia francesa. Ou não, né? Como é que é o som? Sim ou não, né? Sei lá. Ah, não, é assim, é verdade. Quer dizer, às vezes não. Às vezes não. Vamos lá. Monarquia francesa, pessoal. Hoje vai ser rápido. Seguinte, como eu estava falando com vocês ontem, sobre... Quer dizer, às vezes não. sobre a questão da monarquia inglesa e todos os seus problemas, agora eu vou falar com vocês sobre a monarquia francesa. Lembrando que fica faltando falar sobre a espanhola e sobre a portuguesa, tá? Então vamos lá. Então, monarquia francesa, pessoal. Depois que acabou essa guerra dos 100 anos, que eu já comentei com vocês, correto? Correto? Sim. Vocês sabem do que se trata. Teve uma rápida consolidação, ou seja, a monarquia francesa, ela se consolidou muito rápido na família Valois. Se escreve Valois, tá? Mas é na família Valois. Tanto é verdade que a dinastia deles só foi substituída lá no século XVI, já 1500, né? 1501, pela dinastia dos Bourbon. Vocês, quando estavam estudando comigo lá no na matéria anterior do teste, vocês lembram que o primeiro rei da França com o sobrenome Bourbon, ele sobreviveu ao massacre de São Bartolomeu? Que ele foi para se casar com a princesa francesa. Então, ele foi o primeiro rei da França da dinastia Bourbon. Tudo bem até aí? Sim. Esse primeiro rei, pessoal, ele tinha o nome de Henrique. Tanto é que o sobrenome real dele era Henrique de Navarra. Ele era um protestante, lembra? Sim. Vocês lembram que ele era um protestante? Só que ele sobreviveu a esse massacre lá de São Bartolomeu e teve que aceitar a religião católica e negar a religião dele, para que ele não morresse. A partir do momento em que o Henrique se tornou católico e se tornou rei, ele mudou o nome, né? Ele virou o Henrique IV. E aí, o que aconteceu de muita importância quando o Henrique IV assumiu? Lembra que ele era protestante? Sim. A partir do momento que ele se torna o rei da França, ele tenta fazer com que os católicos aceitassem também os protestantes. Isso não foi muito bem colocado e aí a população se revoltou contra ele. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que ele fez de importância, a colonização do Canadá e também essa tentativa de conter os conflitos entre os protestantes e os católicos. É importante que vocês anotem isso, porque eu vou cobrar isso na prova, tá? Voltei. Ó, o Henrique IV, das duas coisas mais importantes que ele fez. Primeiro, a colonização da parte do Canadá, tanto é que a capital... Ô, professor. Oi? Eu tenho amigo que mora no Canadá. Oi? É para marcar? Pode marcar. Foi a colonização do Canadá e a tentativa, de conter os conflitos entre os católicos e protestantes. Eu tenho amigo que mora no Canadá. Também. A parte francesa do Canadá, pessoal, só para vocês terem como base, a capital francesa no Canadá se chama Quebec, tá? E a capital inglesa no Canadá se chama Toronto. Toronto, é. Mas não vem ao caso agora. É só a parte francesa. Quebec e Corona. Toronto. Ah, tá. Eu escutei Corona. Professor, Toronto vírus. Não, Lá em Toronto você pega. não é Corona, não. É Toronto. Toronto vírus. É a capital inglesa do Canadá. É verdade. A parte que pertencia à Inglaterra. Vamos continuar? Toronto vivo? Vocês estão precisando lavar o ouvido, hein, gente?
Toronto. Tomei banho agora há pouco. Toronto? É porque ele tá com vamos lá. depressão. Bom, Toronto 19? esse documento, Gostei, tá bom. galera, esse documento feito por Henrique IV para tentar diminuir o conflito entre os católicos e os protestantes foi chamado de Edito de Nantes. Estão vendo aí? Esse Edito Sim. de Nantes, pessoal, foi, se vocês quiserem marcar, podem marcar, tá? Ele concedeu a liberdade religiosa aos protestantes na França. Ou seja, as pessoas na França, durante o reinado dele, poderiam exercer. Nossa Senhora! Da cruz credo. De Deus. Ô, gente, não atrapalha não, né? Poxa, Quem fez isso? Tira a nota, tira. Acho que foi o João Gabriel, não? Seus trouxa, o professor continuando. não Vamos sei lá, quem fez isso. continuando. Acho que foi o João Gabriel. Gente, Foi ele mesmo. Foi, ó. posso? Tá com o microfone desligado. Posso? Pode. Então, vamos lá. Continuando, então, essa liberdade que ele deu aos protestantes foi chamada de Edito de Nantes. Então, ou seja, a partir de agora, todo mundo poderia seguir a religião que quisesse. Tudo bem? Tudo bem ou não? Sim. Só que teve um problema. Qual foi esse problema? Quem era católico fervoroso, os católicos mais fervorosos, não aceitaram isso na França. Tanto é verdade que um desses católicos fervorosos acabou matando Henrique IV. Ele foi assassinado. Vocês acreditam nisso? O rei da França assassinado por um católico fanático, justamente porque ele não aceitava. Tudo bem? Sim. Posso passar Desde a minha adiante? como é que ela tá. Pode. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Continuando. Outra coisa. Fiquem tranquilos. Estão me ouvindo? Fiquem tranquilos, porque eu não vou cobrar a data, tá? Então, por exemplo, quando que Henrique IV foi morto pelo fanático católico? 14 de maio de 1610. Não. O que eu vou cobrar de vocês na prova, pessoal, eu vou colocar a data, eu vou colocar todo o embasamento histórico para vocês responderem sobre o assunto, sobre o que aconteceu. Mas sobre a data não precisa se preocupar, não. Tudo bem? Caraca, a foto do meu avô ali embaixo, velho. Por que ele não chegou lá em cima, onde ele morava, no lugar lá que ele morava, e gritava: Morte aos franceses! Porque ele era francês. Olha meu avô ali embaixo. Ele era francês, ele não queria que os franceses morressem. Ele só queria que os franceses convivessem de forma pacífica Meu entre avô, os católicos e os professor. protestantes. Oi? Aí, meu foto. É seu avô? É Bom, avô. E por No que ele não livro... mandou matar quem não aceitava isso? Oi? Por que ele não mandou matar quem não aceitasse esse... Porque ele não queria matar ninguém, ele só queria que os franceses convivessem em paz. Meu avô, ele era da paz. Entendeu? Né? Aham. Ele só queria que os católicos e os protestantes convivessem em paz. Vamos lembrar uma coisa aqui. Como que os protestantes eram chamados na França? Eram chamados de... Maconheiro. Não, Huguenotes. exatamente. Que memória, hein? E na Inglaterra? Anglicanos. Caramba, cara, que memória boa. É isso aí. Bom, como o Leandro está falando com vocês, aqui está a foto do avô dele, não estou brincando. Aqui está a foto do Henrique IV. É uma foto digitalizada, é claro que isso não é uma foto, né? Meu avô. Foi uma pintura. E aí, sobre os acontecimentos após a morte do Henrique IV, eu quero que vocês escrevam aqui, ó, nessa parte em branco. Estão vendo o meu mouse mexendo? Estão vendo ou não? Sim. Então, aqui nessa parte em branco, eu quero que vocês escrevam assim, ó, acontecimentos após a morte de Henrique IV. Repete fazendo favor. Acontecimentos após a morte de Henrique IV.
Oi? Professor, realmente, bem que esse cara tem, sei lá, um rosto de uma pessoa na paz. Tranquilo. Bom, isso foi na foto, né? Professor, pera aí que eu vou escrever aqui. Tayane, Eu tenho filho de meu avô, foi você que assassinado. colocou esse nome aí, unicórnio? Aham. Ah, tá. Unicórnio. Dá seu nome, professor. É muito fácil mudar o nome. Ah, eu não sabia, não. Eu não sei mudar o nome. Você vai na sua opção, aí você clica nos 3 pontinhos e clica em Rename. Pronto. O Rename. Pigeon. Rename. Você muda, Sabe falar inglês, hein? entendeu? Cadê? Não, O Pigeon. nada. Vamos continuar? O Bom, agora o que eu vou falar com vocês foram as ocorrências após a morte do Henrique IV. Ouviram? Sim. Bom, vocês sabem que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então, a partir do momento que Henrique IV foi morto, aconteceu ali uma... Nossa, tia. Aconteceu uma disputa bem rápida pelo trono, só que acaba que o Luís XIII acaba assumindo o trono. Então, olha só, Luís XIII assumiu o trono no lugar de seu pai, ou seja, Henrique IV era o pai desse Luís, tudo bem? Quantos filhos esse cara tinha? Oi? Quantos filhos esse cara tinha se o nome dele é Luís XIII? É o Vinícius 13. É o Vinícius 13 da antiguidade. Você sabia que isso é uma boa pergunta? Sabe por que isso é uma boa pergunta? Porque às vezes na Europa, ô João Pedro, quando a pessoa assumia o trono, que barulho é esse, gente? Alguém conversando. Quando alguém assumia o trono, às vezes ele tinha que mudar o seu próprio nome. Então eles escolhiam alguns nomes e como já eram nomes de reis que já tinham passado, não podia ser o mesmo. Por isso que é Henrique VIII, Henrique V, entendeu? Não é que ele teve Dom 13... Pedro 77. Não é por isso, não é porque se chama Luís, Luís XIII, que ele teve 13 filhos com o nome Luís, entendeu? Aham. Mas foi uma boa pergunta. É uma dúvida, né? Eu teria essa dúvida também. Eu tinha essa dúvida. 13. Então vamos lá. Pedro Sabia? II. Mas você sabia que muitos desses reis tinham muitos filhos bastardos? Com as empregadas e tudo mais? Ô, professor, olha ali no canto superior Tô direito dessa vendo. tela. Foi você, né? Aí quando o filho nascia, nem sabia quem era o pai. Exatamente, não sabia. Chega. Vamos lá, galera. Então, o Luís XIII, ele assumiu o trono em 1610, quando o pai dele morreu, né? Henrique IV. Henrique VIII. E aí, não, Henrique IV morreu, e aí o Luís XIII acaba assumindo de 1610 até 1643. Poxa, O principal, presta atenção, o principal conselheiro e o cardeal político desse Luís XIII foi o Duque de Richelieu, certo? Tudo bem? E o principal... Eu sei que você ia falar Duque de Bengala. E o principal objetivo... Escuta, gente. E o principal objetivo dos dois, tanto do seu conselheiro quanto dele mesmo, era tornar a França mais poderosa na Europa. Então, isso eu posso perguntar na prova. Ou seja, o principal objetivo dos dois era tornar a França aqui, o país mais poderoso da Europa no século XVII. O que eles fizeram para poder alcançar esse objetivo? Primeira coisa, olha só. Primeira coisa que foi feita, a França acabou se envolvendo em uma guerra contra a Espanha, chamada de Guerra dos 30 Anos. Está aqui, ó. Guerra dos 30 Anos. Ao final desse conflito, a França torna-se uma das mais fortes monarquias absolutistas da Europa. Por quê? Porque ela ganha esse confronto.
Só que o que muita gente não sabe é que essa guerra não foi contra os espanhóis não, tá, gente? Essa guerra foi contra a invasão da população islâmica na Península Ibérica. Então a batalha foi na Espanha, mas a luta não foi contra os espanhóis não. Tudo bem até aí? Sim. Tudo bem. Posso dar continuidade? Yes! Nessa época, Napoleão já tinha morrido? Então, Bonaparte. depende de qual que você está falando, porque Napoleão eles... Bonaparte. Não, é porque tiveram alguns, né? E eles iam morrendo e eles colocavam outros. Só que tinha o primeiro, o segundo, entendeu? Existia alguém chamado Napoleão Bonaparte? Oi? Existia algum deles que chamava Napoleão Bonaparte? O primeiro. Porque era da Professor, você não família... me... Foi ele que virou o rei da França? Ô, professor, Ele se autoproclamou, né? Porque o que aconteceu? Quando estava aquela luta da Revolução Francesa para poder tirar o rei, né, do poder francês, eu estou vendo o que você está escrevendo, Leandro. Eu vi. Aí, não é eu que tô escrevendo, cara. É sim. Eu não sei fazer isso. Eu tô no PC, cara. Em meio a esse conflito, o João Pedro, Professor, o Bonaparte, pelo trato... Oi. Fala. tá travando. Tira a ponta de que ele escreve. Oi? Oi? Tá travando aqui pra mim. Você quer reiniciar? Eu tô Não, internet só tá ruim, agora Otávio. você falou alguma coisa aí, ficou travando, não consegui escutar não. direito. Eu estou explicando para o João Pedro e para o resto da turma que Bonaparte, na verdade, ele aproveitou justamente o conflito entre a população camponesa e os burgueses contra o rei e a nobreza na época, na Revolução Francesa. Tanto é que quando a Revolução Francesa estava acontecendo, o Napoleão deu o golpe de Brumário, né, 18 de Brumário, e assumiu o poder. Então, Napoleão deixou toda a parte da população lutar contra o rei. Quando o rei perdeu força e foi derrotado, Napoleão veio e tomou essa liderança da população. Entendeu? Vamos continuar? Uhum. Aqui, pessoal. Ô, professor. Oi. Olha só, Eu Gabriel. não é eu desenhando e escrevendo. É Isaías. Não, mano, não sei, mas não é. Pessoal, olha só a resposta que a escola deu. Tá dando bom dia e Se eu fala descobrir, assim, você me dá Essa- nota em geografia? peça para eles verificarem na Seneca Digital se está disponível. Vocês já viram se o livro está disponível para vocês? No Seneca Digital? Só o primeiro livro. Só o primeiro, tá? Calma aí, não vi isso daí não. Deixa eu ver aqui. Tá, pera, então vem aí. Vou botar Também doido. vou ver aqui. Também vou ver então. É material didático, né? Uhum. Tem aqui, volume 1, Ciências. Educação física. Só o volume 1 tá. Arte, ensino religioso, nota boa. filosofia, Quem tirou nota boa na prova história, de português? espanhol. Cara, Eu acho. Não mostrou a achei- nota. Tem segundo Eu. volume, professor. Eu. Não mostrou a nota ainda. Bom, vamos lá. Já tem Falei Ah, mas aqui, como- olha só, pessoal. Eu passei aqui para o Gabriel que vocês alegaram que não dá para acompanhar sem ser com o livro impresso. Porque pelo celular fica ruim, né? Não tem como ficar mudando a tela. E vocês têm que prestar atenção na explicação. Então, vocês precisam do livro impresso. Vamos ver o que eles vão falar, tá? Eu acabei de mandar outra mensagem aqui, mas vamos continuar. Alguma dúvida até o momento? Não. Então, ótimo. Vamos lá. Bom, turma, a partir de 1643, já depois toda essa ação aí do Luís XIII, houve um início de um novo governo. E esse foi muito famoso, tá? Esse governo, no caso, esse rei, a partir de 1643, foi o rei... Estão vendo aí, ó? O rei Luís, ou se vocês sabem esse número, em romano.
14. Luiz, ó, 14. muito bem. Eu Muito falei bem. primeiro, hein? Eu não ouvi. Ah, tá. Olha Poxa. só. Luís XIV. Rei Sol. Então, vou explicar. Ele era chamado de Rei Sol, por quê? Porque ele se decretou como o mais importante monarca do seu período, ou seja, ele era o sol para a população. O sol é como se fosse o direcionamento, como se fosse a luz para a sua população. Entendeu? Entendeu ou não? Sim. Sim. Beleza. Sim. Uma coisa importante que ele fez, pessoal, bom, importante para a história, né? Mas pensando na população foi ruim. Sabe o que ele fez? Olha só. Ele, aqui ó, cadê? Ele revogou, gente, ele revogou o Edito de Nantes. Ou seja, agora os protestantes na França estavam proibidos de exercerem a sua religião. Então, ou eles seriam católicos ou teriam que sair do país. Deu para entender? Sim. Ou seja, me responde uma coisa. Vocês acham que ele fez isso porque ele era contrário mesmo aos protestantes, os huguenotes, Ele fez porque tinha medo. ou porque ele queria o apoio da igreja? Não, ele fez isso porque ele tinha medo de morrer. Não, e outra coisa, ele queria também o apoio da igreja, né? Porque a igreja tinha um poder sobre a população gigantesco. É verdade. E como a maior parte da população francesa era católica, isso foi visto com muitos bons olhos. Deu para entender? Sim. Fácil? Sabe? Então, beleza. Então vamos lá. 22 reis? Quem é? Bom, Eu aqui, vamos ó, é João continuar. Gabriel. Ah, uma coisa importante, pessoal. Essas posições que vocês Tá veem, travando, esses tá reis da travando. época... Tá travando. Tá travando aí, pessoal? Não, pra mim não. Professor, Pra mim tá não. travando pra mim. Então, Travando pra mim. pode falar que eu repito para você, João. O que você não entendeu? Professor, travando Deve tá aqui. ouvindo. Então, Acho que João ele tá Otávio. ouvindo, não, professor. João Otávio, tá me ouvindo? João Otávio. João Otávio? João Otávio. João Otávio, Oi, tá me ouvindo? oi. Tá ouvindo? Tá travando, mas dá pra te ouvir. O que você não entendeu? Agora sim. Não, eu entendi, é porque tá travando. Se todo mundo falar, todo mundo junto, ficar travando. Ah, sim, não, mas... Então, o pessoal falou que eles ouviram perfeitamente. Aí eu queria saber se você não entendeu alguma parte da matéria que eu explico de novo. Não, é porque você ia falar e agora começou a dar eco, entendeu? Ah, Comecei a tá. travar. Não, o que eu falei é que Luís XIV, ele revogou o Edito de Nantes justamente para ele poder ter o apoio da massa católica e principalmente da igreja, para poder, porque quando ele revogou o Edito de Nantes, ele acaba fazendo... Oi? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Eu tô. Acho que é a internet. Não. João, acho que é a sua internet. Mas não tem problema não. Eu estou gravando a aula e eu vou postar lá na Senec Digital. Qualquer coisa você pode dar uma olhadinha lá depois, tá bom? Vamos lá, galera. Continuando ainda com Luís XIV. Deixa eu fazer uma perguntinha básica e bem rápida para vocês. Quando a gente gasta mais do que a gente ganha, o que acontece? Ficamos com dívidas. Fica no prejuízo. No prejuízo, exatamente. E a ainda França... tem outra questão, professor. Oi? Tem outra questão ainda. Qual? Você pode ser banido da Champions League por fair play financeiro. Então, o que aconteceu? Olha o pastel! Escuta, pessoal, para de ficar falando aí no microfone que está atrapalhando. Vamos lá? Então tá. Dando continuidade, pessoal, o que aconteceu? O Luís XIV ainda, no seu reinado, ele acaba gastando muito dinheiro. Ele construiu um dos palácios mais famosos que nós temos hoje, né? Que é o Palácio de Versalhes. Até aí tudo bem. Só que o que acontecia? Quando o que é isso, gente? Provável que seja o irmão do João Otávio. Não. Ah, minha irmã Vamos também. lá. Continuando.
Nessa monarquia francesa, Tá fazendo aí, cara? galera, Oi, nessa professor. monarquia, o Luís XIV, ainda como rei sol, ele gastava demais. Então, para ele poder manter essa ostentação dele e dos seus próximos, que viviam no Palácio de Versalhes, acaba levando acaba levando o país, a França no caso, a uma grave, preste atenção, a uma grave crise econômica. E aí eu pergunto a vocês, presta atenção, quando um rei está passando por dificuldades financeiras, quem vai passar por mais dificuldade? Ele A ou a população. população? A população, porque ele vai começar a dar impostos. Exatamente. A mesma coisa que a gente conversou ontem sobre os reis ingleses. E aí, Luís XIV, pessoal, começou a tomar mais e mais dinheiro da população através dos impostos. O que aconteceu? Uma observação muito importante. Os sucessores do Luís XIV cometeram os mesmos erros. Eles entraram no reinado e queriam ter esses gastos gigantescos e tiravam cada vez mais dinheiro da população. Tanto é verdade que a Revolução Francesa, que é o que nós vamos estudar lá no 8º ano, correto? A Revolução Francesa, ela foi um dos estopins para essa revolução, foi justamente isso. Oi. Senhor, Oi. seria impossível o dinheiro dar certo? Não te ouvi, repete. Seria impossível do dinheiro acabar, não é? Você está com a voz igual de máquina. Repete. É impossível acabar É impossível acabar o quê? o dinheiro. Depende. Por quê? O dinheiro parar de rodar em todos os países. Parar de roubar. Rodar. Rodar? Não existe mais dinheiro em nenhum país. Então, o que não, é Vai voltar a ter impossível. o escambo. Vai voltar a ter o Não, escambão. tem máquinas fazendo É? dinheiro todos os dias. Não, é impossível. Sabe por que é impossível? Porque a quantidade de dinheiro no planeta continua o mesmo. O que acontece, pessoal, é que algumas pessoas têm mais durante um tempo, outras têm menos. E quando as novas tecnologias vão surgindo e as pessoas vão desenvolvendo novos métodos, novos meios para ganhar dinheiro, e as outras não vão se atualizando, a tendência é essas pessoas perderem o dinheiro. Tá certo? Certo. Bom, Tá bom. olha só, pessoal, eu vou parar de gravar porque eu vou encerrar essa parte do conteúdo sobre essa questão que eu acabei de falar com vocês. E aí vem o exercício para vocês fazerem da página 40 e 41. Espera aí que eu vou dar o stop aqui, mas eu quero falar com vocês.